Bem, meus caríssimos irmãozinhos e minhas irmãzinhas, Deus nos proveu do livre-arbítrio. Permite que sejamos donos do nosso rumo. Porém, arcaremos com as consequências no caso de extravio às suas determinações. Inclusive, o Pai Santíssimo ama com a mesma intensidade a cada um de nós, independente de nossas falhas ou virtudes, tá? Ama a todos, tá? Porém, a sua justiça, acreditem, será implacável, e quem conhece as Sagradas Escrituras sabe muito bem que Deus tem motivos para isso. Aquele que irá para o lago de fogo, e não serão poucos, será por absoluta vontade própria. O Pai Santíssimo quer salvar todos, porém quase todos não o levam a sério. Tanto que alguns gatos pingados amam a Deus verdadeiramente, se aprofundam nos seus reais propósitos, creem realmente e cultivam no coração a verdadeira fé em Jesus Cristo. Pois é. Aqueles a serem arrebatados na segunda vinda de Jesus, que inclusive está para acontecer, gente, a qualquer momento, contemplados pela graça da salvação, aqueles que serão contemplados, será por merecimento, como ele nos adverte. Vocês podem conferir o que Paulo nos diz através da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Diz assim, olha: pois serão salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, como veem. Para entender, não seremos salvos pela obediência à lei de Deus, tá? Porém, aquele que não obedecer à lei de Deus, literalmente, para esse, não vai haver graça de salvação. É disso que ele está dizendo. Olha o que ele disse aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz o que? Ele olha, mas e a lei? Ele pergunta, tá? Mas e a lei? Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Na mesma carta aos Romanos, Paulo exemplifica: onde não há lei, também não pode haver transgressão. Logo, para que haveria juízo final se não houvesse transgressão? Raciocinemos, né? Entretanto, ainda Paulo aos Romanos deixa claro de que a fé em Jesus é o que nos torna dignos da graça para a salvação. Por outro lado, a obediência à lei com seus 10 mandamentos que chancela a nossa verdadeira fé em Jesus Cristo e, consequentemente, seremos contemplados pela graça. Capite? E para fechar essa questão, Paulo esclarece qualquer dúvida a respeito. Podem observar, lerem na mesma carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, ele diz o que? Ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha que interessante, entendeu? Ele deixa claro o que eu afirmei. A graça é que salva. Porém, sem a obediência à lei de Deus, não vai haver graça. Então, é como a lei de trânsito, por exemplo. Ela não te contempla em nada. Você tem obrigação apenas de cumpri-la. Como um bom motorista, você pode dirigir por toda uma vida sem cometer uma única infraçãozinha. Fez só a sua obrigação, pois obedecer a qualquer lei ou regras impostas pela sociedade em que vivemos é obrigação do cidadão, entendeu? Agora, por outro lado, deixa de obedecer uma lei de trânsito para ver. Lá vem a multa, lá vem a apreensão do veículo e até a perda da carteira do motorista, dependendo da inflação. Não é assim? Entenderam? Então, a obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos, é uma obrigação e não é suficiente para ninguém ser contemplado para conquistar o reino eterno. Entendeu? Então não é ser contemplado, desde que é uma obrigação, pois terá ainda de ser testemunha de Jesus na terra, tá? Para o pleno merecimento da graça. Olha o que Jesus diz em Mateus 19:17, ele diz, olha, se queres, porém, entrar na vida eterna, no reino eterno, né? Guarda os mandamentos.
Jesus Cristo que está dizendo, meu irmãozinho. Cabe a você saber se quem fala mais alto é Jesus Cristo, o teu pastor, o teu padre, o teu quem está te pondo isso na cabeça de que não deve guardar os mandamentos na sua íntegra, tá? E em Apocalipse 14:12, então Jesus disse para João, tá? Que o arrebatou em sonhos, trouxe ele para os dias de hoje e inclusive para o futuro, para o reino eterno. Ele teve oportunidade de conhecê-lo, para escrever para nós o que é que ele viu. E uma das curiosidades é onde Jesus mostra à sua direita aquele rebanho, que é o rebanho dos eleitos, aqueles que foram dignos de fazerem parte, tá, no arrebatamento, que está para a vida a qualquer momento. Então ele disse o que para João quando ele mostrou, tá? Apocalipse 14:12, confira aí. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele está dizendo o quê? Aqui estão aqueles que guardaram, aqueles que foram dignos. Está entendendo? É Jesus deixando claro que só concederá a graça da salvação àqueles que guardarem os 10 mandamentos. Gente, isso é tão claro. Então, olha, é importante, Jesus se refere aos verdadeiros mandamentos da lei de Deus, conforme descritos lá em Êxodo 20, capítulo 20, tá? Entre os versos 3 e 17. E são mandamentos, e não são mandamentos inventados por homens, não, gente. É os mandamentos da lei de Deus. Não é mandamentos da lei dessa igreja, daquela. Não. É esses que eu acabei de te dizer, tá bom? Portanto, desperta, meu irmãozinho, minha irmãzinha, e salve a tua alma enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém.